O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Nossa pergunta, então, no culto de agora é como podemos cumprir a nossa missão como igreja? Uma vez tendo a visão de que a igreja é o corpo de Cristo Jesus e que este corpo de Cristo Jesus tem Ele como cabeça e que em comunhão com Ele e em comunhão uns com os outros se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus que vai mostrar de uma forma autenticada o Evangelho através do tipo de vida que a igreja vive segundo os princípios do reino de Jesus. Então a nossa pergunta é, se nós vamos viver, se nós vamos desfrutar dessa comunhão como igreja, comunhão restaurada com Deus por causa do sacrifício de Jesus, comunhão possibilitada entre nós por causa do sacrifício de Jesus, então como é que nós podemos cumprir a nossa missão como igreja? E aí nós voltamos, gente, no nosso texto básico, começando pelo versículo 18, que a nossa base bíblica é Mateus 28, 19 e 20, mas vamos também chamar hoje aqui para meditação o versículo 18. A Igreja Presbiteriana de Fortaleza tem como base bíblica a grande comissão. Então, nós estamos partindo do pressuposto que isso tem que estar no coração de cada um de nós. Isso tem que fazer parte da nossa visão ministerial. Aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos projetar, aquilo que nós vamos planejar, tem como base a missão que o Senhor Jesus nos deu como igreja. Então aí nós temos o finalzinho do Evangelho de Mateus, registrando que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu tenho um grande amigo e pastor já jubilado, o pastor Adoniran Judson de Paula, lá de Campo Grande. Hoje ele está à frente aí de uma frente missionária, de uma organização missionária, já resultado de um sonho alimentado durante todo o seu ministério. Mas ele foi evangelista, foi obreiro, ele foi o responsável pela minha volta no desvio, no tempo da mocidade, e ele teve uma influência muito grande na minha vida. Depois ele foi para os campos missionários, foi para Rondônia, era conhecido como pastor da toalha, porque ele suava bastante em Rondônia, e ele é um altão, assim, sabe, sempre agitado, então ele tinha que usar a toalha para ficar se enxugando toda hora, era o pastor da toalha. Depois ele veio para Campo Grande, e hoje ele está divulgando o trabalho, a visão missionária. Espero em Deus conseguir trazê-lo aqui para o Congresso Missionário este ano. Mas há algumas coisas peculiares na vida do meu irmão, e uma delas eu me lembro que uma igreja o chamou, o convidou, quando ele estava lá em Rondônia. Então, pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento da sua visão, a Igreja Presbiteriana do Brasil disse, então nós temos que ordená-lo. Então, ele fez o curso avançado do seminário, não é, intensivo, foi ordenado como pastor no campo, trabalhando diretamente no campo raiz mesmo missionário, mas tiraram e levaram para uma cidade grande em São Paulo, né, uma grande cidade, uma igreja, que então fez o convite a ele, por intermédio da Junta de Missões Nacionais. E aí então, na reunião da liderança, algumas perguntas foram feitas e, sabendo que ele era evangelista, que ganhava almas para Jesus, que edificava a igreja com a visão missionária, começaram a fazer algumas perguntas. E então, em determinado momento, um irmão disse, nós queremos saber qual é o método do pastor. Era uma igreja que estava morrendo. Era uma igreja que tinha só o nome e a aparência, mas era uma igreja que estava bem enfraquecida. Mas o irmão queria saber do método do pastor que estava sendo convidado. Ele disse, irmãos, eu não tenho método, não é? Eu sirvo ao Senhor e tal. E aí a conversa continuou, mas o irmão voltou e disse, pastor, para que nós possamos realmente concordar com a sua vida, nós queremos um método. Qual é o seu método? Ele falou, tá bom, um método. Então assim, a gente vai orando, trabalhando, evangelizando, Jesus vai abençoando e a igreja vai crescendo. Esse aqui é meu método. É simples, irmão, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no que diz respeito a fazermos a vontade dele, é simples. Só que é difícil para nós por causa das nossas fraquezas.
Quando nós olhamos para o Salmo 1, por exemplo, então o que é que nós temos ali? Um homem que teme ao Senhor, que não se envolve com o mundanismo, que tem o seu prazer, ele não faz a leitura, a devocional de um jeito pesado, ele faz sentindo prazer, alegria, e ele extrai dali os princípios, e ele vive esses princípios de tal modo que ele vai frutificar dentro da vontade de Deus, para honrar a Deus e para glorificar a Deus. Ele vive para frutificar para o Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra e fazemos essa pergunta, como é que nós podemos cumprir a nossa missão como igreja? Irmãos, é simples, é obedecendo a palavra. O sermão de hoje é simples. E a gente volta de vez em quando, porque nós estamos no tempo da virada, precisamos entender o que é isso, precisamos entender que é uma vida que realmente serve a Deus de uma forma melhor, de uma forma mais eficaz, mais eficiente do que nós fizemos antes, ou se não fizemos antes, é uma coisa nova, e não somente servir através de trabalho, mas assim, como nós vivemos. Como é que nós vivemos? É o tempo da virada no sentido de eu preciso realmente ouvir e obedecer ao Senhor, e avaliar na minha vida aquilo que precisa ser transformado, avaliar na minha vida aquilo que precisa ser abandonado, avaliar na minha vida aquilo que precisa ser assumido para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Mateus, a igreja, eu creio que tem ficado por dentro das biografias, né? A gente sempre faz esse aparato aqui, mas hoje eu não quero gastar muito tempo na introdução. Os irmãos conhecem Mateus, um coletor de impostos, um judeu, você vai se lembrar o que era isso, né? Um cara que trabalhava para Roma, odiado, visto de lado pelos judeus, menosprezado pelos romanos, era um lacaio, e ele foi chamado por Jesus. Nós temos o chamado em Mateus capítulo 9, versículo 9, capítulo 10, versículos 2 a 4, e Lucas 5, 27 a 28, que vai chamá-lo de Levi. Ele era filho de Alfeu, judeuzão mesmo, entendia também da lei, da palavra da época, e ele foi chamado. O tempo da virada na vida de Mateus ele foi alcançado por Jesus com a palavra: segue-me. Alguns estavam esperando o Messias. Precisamos entender que ali havia o toque do Espírito Santo naqueles que estavam sendo chamados. E a palavra diz que ele fez como os pescadores deixaram suas tralhas, seguiram. Ele fechou a coletoria e começou a seguir Jesus. E então ele passou a ser uma testemunha ocular de boa parte de Jesus. Uma parte ali você sabe, né? Ele vai descrever aquilo que ele recebeu como orientação, como instrução, como pesquisa, mas ele andou com Jesus, ele foi uma testemunha ocular, e ele escreveu, e principalmente para os judeus. Alguns interpretam que Mateus foi escrito originalmente em hebraico, em aramaico, porque a intenção dele era alcançar a mentalidade judaica, porque o judeu estava esperando o Messias lá do Velho Testamento. Então a intenção, ao usar termos, cumpriu-se as Escrituras, ao referir-se a Jesus como filho de Davi, é para que o judeu, lendo ali, pudesse compreender que aquele Jesus Cristo, aquele que formou um grupo de discípulos, aquele que foi morto, crucificado, que foi sepultado, realmente havia ressuscitado, sendo assim, então, o Filho de Deus encarnado e agora glorificado. Então, quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele mostrou Jesus como o cumprimento da grande profecia. Ele mostrou o cumprimento da profecia do prodígio maravilhoso, da ação do Espírito Santo em formar no útero de uma virgem o Filho de Deus. Ele mostra a genealogia para fazer uma ligação de Jesus com o trono de Davi. Ele mostra Jesus vencendo Satanás, não somente no embate no deserto, mas em outros momentos que Satanás vai usando pessoas para fazê-lo desviar da cruz, e Jesus vai curando, e Jesus vai libertando, e Jesus vai fazendo sinais, e Jesus vai falando principalmente a respeito do reino de Deus, e então chama homens comuns para segui-lo. Ele volta a sua atenção para o discipulado, ele vai formando nesses homens, um deles torna-se o traidor, vai cumprir aquilo que também havia escrito, mas aí aqueles que receberam os ensinos de Jesus se tornaram pescadores de homens, se tornaram instrumentos nas mãos de Deus para cumprir a grande comissão. E é interessante que Mateus encerre o seu evangelho justamente com a grande comissão. Jesus anda por todo o evangelho, cumpre as profecias, salva, transforma, é morto, é sepultado, ressuscita, glorificado, e ele encerra com a grande comissão, registrando lá que o Senhor está conosco todos os dias.
As palavras da grande comissão devem provocar em nós algumas perguntas como igreja. Por quê e para que a igreja existe? O que devemos ser como igreja? Quem e o que somos? Qual é a nossa missão como igreja? O que Deus quer que façamos neste mundo? E como é que nós vamos fazer isto? Está na palavra. Nada contra as estratégias, contra os seminários, nada, e tudo isso são instrumentos bons, mas nós não podemos nos esquecer que já está na palavra. A gente só precisa viver a palavra. Então nós cremos que a igreja de Jesus Cristo, a qual pertence essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza e tantas outras igrejas que são fiéis à palavra, essa igreja foi criada por Deus para viver comprometida com essa grande comissão. Então, por isso que de vez em quando você ouve sermões em torno disso, porque nós queremos desenvolver essa mentalidade da igreja, realmente, para que a igreja seja uma igreja de fato evangelizadora, discipuladora, uma igreja missionária. É isso a partir de cada crente, porque não vai acontecer se a minha vida não se despertar para isso e a sua vida não se despertar para isso. Então, como podemos cumprir a nossa missão como igreja? Em primeiro lugar, anunciando o evangelho da verdade. Veja aí comigo os versículos 18, a primeira parte do versículo 19, Jesus vem se aproximando, depois de toda aquela saga, depois de se apresentar aos discípulos, e então nós temos aqui um corte rápido para Atos 1:8, estamos no momento das instruções de Jesus diante dos discípulos, e então ele diz, a autoridade toda, tudo aquilo que ele recebeu do Pai, ele é Deus. Então, quando você lê aqui, rapidamente enxergue a criação de todas as coisas, o universo, desde a minúscula partícula até o maior corpo celeste, criar todas as coisas, o modo como o seu corpo funciona, o modo como os astros são conduzidos, todas essas coisas, tudo está nas minhas mãos. E é então que nós vemos ao Senhor Jesus canalizando esta autoridade, este poder para os seus discípulos. Ele declarou aos seus discípulos que eles seriam alimentados por esse poder para formarem uma igreja. Jesus não fundou uma religião, ele, através da ação do Espírito Santo, compartilhou com aqueles homens que formariam o seu corpo, a igreja, ele é o cabeça. Então, essa visão da evangelização, ela só tem sentido sob o poder de Deus, falando de Cristo Jesus, sob o poder do Espírito Santo. É Ele quem dá poder. Alguns estão preocupados com isso, não falam. Tem algumas pessoas que nunca evangelizaram, e alguns precisam mesmo de alguma orientação. Então fica de olho, segunda quinzena de fevereiro tem treinamento aqui para evangelismo, depois vem o treinamento para discipulado, depois vem visão missionária. Então nós estamos caminhando. O ano passado tivemos vários treinamentos, então a igreja pede e a gente então vai atrás, e você precisa então ser orientado para evangelizar. Você que acha que é complicado, venha fazer o curso, ou você que já conhece, venha se aperfeiçoar um pouco mais, porque nós precisamos entender que Ele nos dá condições, Ele nos dá os instrumentos, mas o poder, a unção vem dEle. Pessoas se entregarão a Cristo Jesus, aos seus discípulos na caminhada, porque estão cumprindo a ordem, a missão que o Senhor Jesus deu, mas eles entendem que sobre eles está o poder que Deus deu a eles para curar, para expulsar demônios, para submeter aos pés os inimigos da cruz e fazer com que o coração de muitos se abrissem para o Evangelho. É verdade que eles foram perseguidos. A maioria dos discípulos, que depois então são chamados de apóstolos, aqueles que são enviados, a maioria deles morreram, a maioria deles morreu, torturada, assassinado. Mas eles não deixaram de cumprir a missão por entender que não era deles, era o poder que não pode parar nem mesmo diante da morte. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo tem uma visão sobre isso, dizendo, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esse débito do apóstolo Paulo não significa alguma coisa que está ligada a um dever para pagar, por exemplo, a salvação. Não, ele diz, eu recebi, sob o poder do Espírito Santo. Eu fui alcançado por Jesus, então eu passo a ter essa motivação. Então a motivação não é o amor aos perdidos, isso é secundário.
A motivação é o amor a Deus. Em primeiro lugar, o amor a Deus, a obediência a Ele, porque Deus nos colocou no mundo com a palavra como sinal da volta de Jesus. Ele compartilha o poder, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá a missão. Nós não sabemos, não podemos, se você já ouve, se você está ouvindo, se você ouvir alguém calculando a volta de Jesus, fazendo continha, levanta, vai embora, porque você está perdendo o seu tempo. Não há como, mas Jesus nos dá uma dica. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Não podemos calcular, mas podemos observar o avanço do evangelho, que está ganhando nações para Cristo Jesus, mas há muitos ainda que não conhecem nem a palavra de Jesus, não tem nenhuma porção da palavra de Deus em mãos. Então, por isso que quando Jesus diz, e nós já estudamos isso, quando Jesus diz, ide, portanto, este ide, ele não tem a força do imperativo que vamos encontrar em fazer discípulo, mas esse ide de Jesus, ele está descrevendo aí uma realidade da igreja, é um ide indo. Porque o id eles já receberam antes, vocês vão evangelizar. Então Jesus dizendo, indo, vocês estão indo, vocês então vão alcançar todas as nações com a pregação do evangelho. Em João capítulo 20, versículo 21, o Senhor Jesus, quando apareceu ressuscitado pela segunda vez aos seus discípulos, ele diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós outros. Como é que o Pai enviou o Senhor Jesus? No poder do Espírito Santo, gerou, sob o poder do Espírito Santo, alimentou o ministério com a presença do Espírito Santo, sustentou o ministério com a unção do Espírito Santo e ressuscitou Jesus por causa da ação do Espírito Santo. Então Jesus diz, assim como o Pai me enviou, agora vocês estão sendo enviados. Como é que nós podemos cumprir essa missão? Fazendo com que essa palavra da verdade seja conhecida. Em segundo lugar, nós podemos cumprir a nossa missão como igreja quando nós compartilhamos o evangelho da verdade. Veja aí a parte B do versículo 19 e a parte A do versículo 20. Porque aí então vem a grande comissão ocupando um verbo no imperativo. Ele diz, fazei discípulos. Esse fazer discípulo está vindo dentro da realidade. Indo, vocês estão indo, já são meus, já ouviram meus princípios, já conhecem o meu evangelho, eu sou o Senhor das suas vidas, eu mando na sua mente, eu mando no seu coração. Então vocês indo agora, vocês vão fazer discípulos, vão gerar espiritualmente e vão batizá-los na comunhão do corpo da igreja em nome do Deus Trino, e aí então vão ensinar aquilo que receberam de mim. Então esse discipulado significa deixar tudo aos pés de Jesus e compartilhar aquilo que recebeu com outros. Então esse é o propósito discipulado da igreja. É um processo que começa com a conversão e nunca acaba. Não tem uma pessoa que se forme um discipulador de uma forma completa. Ele sempre vai depender do Senhor Jesus. O discipulado é um caminho de mãos dadas para servir, onde o maduro ensina o mais novo, onde aquele que já cresceu e tem crescido no conhecimento da palavra de Deus, uma vida de santificação, vai compartilhar. Não são momentos de estudos de princípios, alguém chamou de ministério apostílico, né? Não é uma coisa de apostila, não são momentos separados para estudar letra, faz parte, porque você tem que ter um material, mas o discipulado é vida que foi gerada pelo Espírito Santo, gerando outras vidas. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso, dizendo, o qual nós anunciamos, falando de Jesus, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo está dizendo, eu recebi, eu quero que vocês entendam, vocês estão recebendo, e a tarefa nossa é fazer com que isso então seja transmitido a outros de uma forma profunda, enraizada. No texto de Mateus aqui, quando o Senhor Jesus diz, fazei discípulos, ele está falando de uma ação do Espírito Santo a partir da vida de um ser humano, formando na mente e no coração do outro o modelo que está em Cristo Jesus.
Por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O discipulador, ele não impõe sobre a vida do discípulo algo seu. Ele vai compartilhar algo que seja de Cristo. O discípulo não vai se parecer com o seu discipulador, mas vai se parecer com o Senhor Jesus, Salvador do seu discipulador, porque daqui a pouco ele também vai se tornar alguém nas mãos do Senhor para alcançar outras vidas. Por isso, faz parte da grande comissão. Por isso que o crente tem que entender, ou ele precisa ser discipulado, ou ele já foi discipulado e precisa discipular. Faz parte da nossa caminhada. Então, primeiro, precisa falar de Jesus, precisa pregar a respeito de Jesus, precisa testemunhar a respeito de Jesus. E aí depois, precisa compartilhar com aquele que foi gerado espiritualmente. São os nossos filhos gerados pelo Evangelho que agora vão receber de nós. Agora, interessante que o Senhor Jesus dá a matéria. Qual é a matéria do discipulado? Ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não existe novidade para o discipulador. Os frutos são permanentes. De manhã nós vimos isto: ligados à videira verdadeira, os ramos se alimentam da seiva e vão produzir frutos. O discipulador é aquele que tem a vida de oração, que tem a vida com a palavra, é aquele que vive aquilo que realmente tem recebido de Jesus. E então, como a árvore do Salmo 1, vai frutificar e vai dar o fruto no momento certo. Ele não tem folhagem, ele não tem aparência que vai somente chamar a atenção sobre si. Ele tem como resposta o fruto que é dado por causa da ação do Espírito Santo. Por isso Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 9, quando ele chama os pescadores, ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que eram os pescadores? Eu lembro que já falei sobre isso aqui. Eu não sou um pescador, gente, não sou. Eu gosto de comer peixe, ainda mais aqui, no Ceará. Mas não sei, não sou pescador. Eu não posso chegar para você e dizer, eu sou um pescador. Fui pescar uma vez com meu filho e uns pastores lá no Paraná, porque sempre me chamavam. Eu fui para meio de um rio, 2 barcos. Eu ia falar, disse, não pode falar não. Então, 8 homens, 4 em cada barco, ninguém podia falar nada. Eu não quero ferir os seus brios de pescador, mas, gente, coisa chata. Não pode falar nada. E, de repente, eu levava bronca, porque aí eu pensei que era só jogar a vara, e disseram, não, você tem que jogar, sente, bater, puxa para cima, não sei quanto tempo, vai para lá e para cá. E eu ficava ali segurando, doido para conversar as coisas, não podia, de repente alguém falava, mordeu, cara, não vi nada aqui. E, de repente, puxo um peixe. Ninguém estava pescando nada, viu, gente? Se o pessoal do Paraná está assistindo lá, ninguém estava pescando nada, inclusive meu filho. Aí eu pesquei um peixe pela metade, o bichinho veio sangrando. Eu achei aquilo estranho. Aí, ninguém pescando nada, peguei um segundo também mordido. Eu disse, porque tem piranha aqui, por isso que nós não estamos com peixe. Vamos para outro lugar do rio. Ficamos lá mais algum tempo, voltamos para casa onde estávamos hospedados, à beira do rio, e comemos arroz com batata. Eles diziam que eram pescadores, me mostraram fotos, mas eu não podia sair dali dizendo que eu era um pescador, e não posso nem falar. Alguns aqui já me chamaram para ir pescar aí, e ainda não fui não. Mas você é um pescador? Ou você, minha irmã, você é uma pescadora? Você só é se você pegou peixe. Eu sou um discipulador, se eu discipulo. E o discipulado não é um momento, um processo. É a influência através da vida que está ligada em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na 2ª carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, na caminhada do discipulado, certa vez, eu ouvi num dos cursos que só é discipulador aquele que acompanha a 4ª geração. Eu recebi o Evangelho, estou sendo discipulado por alguém, então eu discipulo alguém. E esse alguém discipula outra pessoa. E essa pessoa, quando chega na 4ª pessoa, então eu posso dizer,
eu sou um discipulador. Eu tenho 2 discípulos que levaram a sério essa caminhada. Um deles é pastor em Brasília, o outro é em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E eu lembro da reação desses rapazes, o meu pessoal conhece. Eles tinham fome, e eles faziam tudo aquilo que a gente compartilhava com a palavra, eles botavam em prática as coisas. Nunca me esqueço que um deles, pastor João Geraldo, em Brasília, quando eu completei com ele o curso do Plano Mestre de Evangelismo, do Coleman, então, ele, num momento assim, crente novo, e ele fazendo, disse, pastor, todo mundo faz na igreja isso aqui. Eu disse, faz, alguns fazem, porque eles, pastor, não tem segredo, e aí o caminho tem frutificado, as pessoas vão conhecendo o Evangelho, e vão compartilhando com outros. Então é isso que Paulo está dizendo, filho, você sabe de mim, você conhece de mim. Ele escreve a Tessalônica, ele escreve para as outras igrejas, dizendo, olha, nosso evangelho não é só de palavra, conheça as nossas vidas para entender realmente que é Cristo Jesus que vive em nós. Muitas coisas falavam do apóstolo Paulo, ele mesmo reporta aí. Ele está dizendo, o discípulo vai andar, vai conhecer, vai extrair e vai encontrar Jesus e vai compartilhar esse Jesus com outras pessoas. O crescimento da igreja em Atos foi exponencial. 11 discípulos, um tinha sido traidor, é substituído, 12 começam a se reunir no templo e nas casas, e de repente essa igreja começa a crescer demais. Em Atos, no capítulo 5, versículo 42, nós lemos, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. O que eles estavam fazendo ali era compartilhando nas casas aquilo que era ensinado no templo e nas sinagogas. Eles estavam vivendo o evangelho a partir da prática, sabe, da comunhão que existia, que ia alcançando não somente agora só judeus, que no começo os judeus só faziam com judeu. Agora eles começam a pregar também para gentios, principalmente depois do ministério de Paulo, a tal ponto de Paulo dizer, os da casa de César te saúdam. Ou seja, o evangelho entrou no império, um império que domina, um império que tem espada, um império que tem força, está agora invadido em suas estruturas pela misteriosa força do evangelho, porque pessoas estavam falando de Jesus, vivendo o evangelho de Jesus, formando naqueles que aceitavam Jesus o ensino de Jesus. Era a doutrina de Jesus, agora conhecida como a doutrina dos apóstolos, baseado em Jesus, e muitos morriam até, mas o evangelho não parava. Em terceiro e último lugar, a gente fechar aí, eu não sei, gente, eu coloquei aqui um substantivo, e eu, sinceramente, não vi se existe. O pessoal que tem Google aí, vê, depois me ajuda, senão eu estou criando aqui um termo. Como é que nós podemos, finalmente, cumprir a nossa missão como igreja? Né? Pregando o evangelho da verdade, a palavra da verdade, compartilhando a palavra da verdade, finalmente, universalizando o evangelho da verdade. E aí eu preciso dos 2 versículos, a parte B do versículo 19, em que Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, e o encerramento, a parte final do versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O avanço do evangelho, o alcance do discipulado em todas as nações, tem a segurança da presença espiritual de Jesus em todos os lugares. A segurança não está num templo, a segurança não está na nossa zona de conforto, porque Ele está conosco. Agora eu estou pregando para vocês, os que estão aqui estão se unindo a outros através da internet, mas há alguns lugares que os nossos irmãos estão sendo presos, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. Há regimes de governo que odeiam o cristianismo e por causa disso atacam aqueles que creem em Jesus, pois eles estão sendo sustentados por Cristo Jesus. Eles veem Cristo Jesus, eles têm a companhia de Jesus, eles falam como se fosse Jesus falando, eles alcançam, tem chegado testemunho através das organizações missionárias, até mesmo algozes, pessoas que são inimigas, têm sido alcançadas por causa do testemunho de alguns que já têm até morrido, mas que vivem desta forma. Eles estão com uma missão,
fazer discípulo, não é somente pregar o evangelho, não é somente falar a respeito das coisas que são ensinadas, é impregnar as vidas dos convertidos, porque com a conversão, Jesus usa as vidas para alcançar outras vidas. Não quero usar novamente aquela figura que os irmãos já conhecem, quando o apóstolo diz que os anjos gostariam de fazer essa tarefa, e nós sabemos de toda a força que tem. Olha, vocês estariam de joelhos, chorando, alguns estariam se lamentando, se fosse um anjo cheio de luz, que estivesse bradando aqui na frente, se anjos estivessem com trombetas, se aqui atrás tivesse um anjão aí com a trombeta tocando, haveria uma comoção. Por isso que alguns de vez em quando dizem, tem um anjo ali, tem um anjo acolá, vamos em tal igreja que vai haver uma manifestação de anjo, e muitos correm. O evangelho é pregado por pecadores. O evangelho é vivido por pessoas ruins, cheias de defeitos, mas que foram lavados no sangue de Cristo Jesus e transformados em novas criaturas, filhos e filhas de Deus. É dessa forma que ocorrerá o crescimento da visão dentro da igreja. O evangelho é para ser pregado em toda a terra. Nós não estamos aqui falando de salvação universal. Você está estudando a doutrina, você já sabe, a salvação não é universal. A salvação não alcançará todos os habitantes da terra. Só quem sabe, quem será salvo é o Senhor. Mas a evangelização é universal, porque nós não sabemos quem. O evangelho, ele deve ser vivido pela igreja sob essa ótica missionária. Irmãos, e nós estamos orando e trabalhando. Missionária não é somente a Edith que está lá no Rio Negro, subindo e descendo a margem dos rios, é evangelizando, discipulando. O missionário não é somente a família do pastor Paul, que foi para o Senegal. Pastor morreu, foi chamado para a glória. Outros estão continuando o seu trabalho. Missionário é aquele que é enviado. Amanhã você será enviado para o mercantil, para o trabalho, para a sua escola. Todos os dias somos enviados, nós somos missionários. Jesus apareceu para os seus discípulos e Lucas registra isso em Atos, já nesse contexto. Aqui você tem o contexto dessa grande comissão em Mateus. Então aqui é o momento que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Não é uma ideia de última hora, sabe? Não é uma coisa que surgiu como se fosse uma conclusão dizendo, olha, então vamos fazer o seguinte. Não, é o plano eternal, isso já está na eternidade no coração de Deus. E é interessante que naquele momento os discípulos estavam como a igreja hoje, parte da igreja, querendo saber quando é que Jesus volta, fazendo continha, por essa tendência teológica ou aquela tendência teológica, olhando e tentando tornar de forma literal o Apocalipse, procurando a besta nas pessoas que estão aí, e alguns são bestas mesmo, estão aí em posição de autoridade, fazendo continha com número e outras coisas mais. Os discípulos estavam meio nessa conversa com Jesus, e aí então Lucas registrou o seguinte, Atos 1, 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta é a visão que deve acompanhar a igreja, que quer ser uma igreja missionária, e atualmente nós estamos orando e trabalhando na restauração missionária desta igreja. Esta igreja não pode ter mais um crente sequer com aquela mentalidade de dizer, vamos fazer primeiro aqui, mas nós temos aqui, lá em outro lugar outro vai fazer. A construção do modo como Lucas escreveu essa expressão é tanto aqui como lá. Então, se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, Jesus falando para nós, ele dizia, tanto em Fortaleza, como todo o Ceará e o Brasil, e até os confins da terra. Tudo faz parte da visão abrangente. A Bíblia usa essa linguagem de alcance de uma forma abrangente. Toda a terra, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, tanto aqui como ali. Eu gosto dessa expressão, concomitantemente, ou seja, é ao mesmo tempo. Se você não vai como Edith foi, você vai orar por ela. Alguns estão ofertando para manter, segurar as cordas, mas você pode orar.
você pode orar por ela também, pelos outros missionários, você pode contribuir, mas você também pode ir, quando você entende que o seu campo missionário é a sua casa. Tem gente na sua casa que às vezes não é convertido ainda, tem gente na sua família. Ainda agora mesmo o presbítero Levi estava dizendo que algumas igrejas estão contratando profissionais para as mídias. Dou graças a Deus que nós temos nossos meninos aqui que manjam, mas não são profissionais. E ele estava dizendo, há igrejas admiradas por nós, e alguns aqui admiram demais, mas são igrejas que têm avançado nessa visão. Eles estão contratando pessoas profissionais para desenvolverem alguns trabalhos na igreja. E pasmem, não crentes, não aqui nessa igreja, mas eu já participei de uma discussão numa igreja, dizendo, só vamos contratar gente crente. Vamos contratar uma secretária para a igreja, só se for crente. Eu conheci um viúvo. Depois de um tempo de viuvez, orando, ele sentiu que era momento de casar novamente. E ele disse que foi para diante de Deus e orou. E ele colocou diante de Deus, Senhor, eu gostaria que fosse alguém que pense como eu, que tenha o mesmo nível social. Colocou algumas coisas assim, ele contando para mim. E então ele me explicou aquilo que eu tinha colocado em oração. Eu falei, mas você não colocou assim uma mulher crente? Ele falou, não. Porque se Deus me apontar alguém que não é crente, eu vou ser usado para levar Cristo Jesus ao coração dela. Então, eu me lembro na discussão, volto a dizer, não nessa igreja, em outro lugar, em outro planeta, então, que um dos presbíteros disse, mas espera lá, se a gente contratar uma pessoa não crente, ela não pode ser convertida no nosso meio? Numa das reuniões do Supremo Conselho, me perdoe, não lembro agora a data, mas o fotógrafo contratado, não crente, entregou a sua vida a Jesus num dos dias de uma reunião administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque se encontrou com Cristo Jesus ali. Onde está o povo de Deus, está o sal da terra. Onde está o povo de Deus, está a luz do mundo. Onde está o povo de Deus, está o doce perfume de Cristo Jesus. Vamos lá, irmãos, vamos concluir. Olhando para essa declaração de Jesus, entendendo nessa declaração, nessa grande comissão, nós temos tudo. Nós temos evangelização, nós temos discipulado e nós temos missões. Então, como é que nós podemos cumprir a nossa missão como igreja? Eu vou concluir aqui, para a gente aplicar a nossa vida de uma forma, eu disse no início, bem simples. Como é que eu posso como é que podemos cumprir a nossa missão como igreja? E eu posso particularizar isso aqui, como é que eu posso cumprir a missão, eu, como crente da igreja? Primeiro, evangelizando. Pode ser chamado de pescador, quem não pesca. Evangelizando. Em segundo lugar, discipulando. Use a sua vida. Alguns não querem assumir esse compromisso porque vão ter que assumir a responsabilidade espiritual. E é grande a responsabilidade. Porque os frutos do seu discípulo vão mostrar o seu trabalho. Se você trabalha da forma correta, os frutos serão os frutos promovidos pela ação do Espírito Santo. Muitos não querem discipular porque não querem compartilhar do seu tempo, tem muita responsabilidade, querem só receber, discipule. Ou você procura alguém para discipular você, e eu tenho conversado com alguns que têm me procurado de pastor, olha, tenho tantos anos de igreja, nunca fui discipulado. Vamos compartilhando. Mas assuma o compromisso. Um pastor, uma vez no encontro de pastores, disse assim, eu não tenho tempo de discipular meus filhos, eu corro demais com a igreja. Então quem estava conversando conosco disse, escuta, você toma café da manhã com seus filhos? Sim. Quem leva para a escola? Sou eu, de carro. E quem busca? Sou eu. E à noite, quando sou eu, traz a igreja? Sim, você já está discipulando seu filho. Discipulado é vida.
Imagina um discipulador que sai da sua casa falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, e vem para a igreja dirigindo. Ele está discipulando, está passando a imagem. Quando eu conheci essa igreja aqui, há muitos anos atrás, fui convidado aqui para conhecer a igreja. Eu não me lembro, parece que não foi aqui, eu acho que foi no auditório, era um culto de oração. E eu sentei, e o pastor, era o pastor Fábio, ele me convidou para ministrar e disse: olha, pastor, só que é o seguinte, não passa de 20 minutos, não, que é o culto de oração. O responsável pelo culto de oração é o falecido, que esse dia foi chamado para a glória, o presbítero Aristófanes. Mas eu sentei um pouco mais retirado, e uma pessoa sentou do meu lado, e começou a falar mal da igreja, enquanto o povo estava cantando, ali, ministrando, e falou mal do pastor Fábio, falou mal do conselho, disse que só tinha gente falsa nessa igreja, do meu lado. E eu fazia assim para ele, querendo, e fazia de tudo para ele ver que eu estava prestando atenção, mas o homem foi falando. E ele encostava assim, falava. E esse homem quase desmaiou quando o pastor Fábio disse: agora queremos convidar o pastor Eliseu para vir ministrar aqui. E eu levantei, eu olhei para ele, esse homem, eu achei que ele ia desmaiar, porque ele escorreu suor dele na hora, e eu fui lá para frente, eu fiquei olhando assim, como quem disse: eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu não ia fazer isso. Depois eu soube que era alguém perturbado, que vivia aqui na igreja, realmente, causando esse tipo de coisa. Este homem estava discipulando. Se eu fosse um crente novo, eu já estaria discipulado. Então, todos nós discipulamos. Os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos amigos, onde a gente trabalha, o problema é como é que nós estamos discipulando. Esse discipulado é o discipulado que nasce da seiva que vem de Jesus como uma videira verdadeira e se projeta em nós como ramos, que não podemos fazer nada sem ele, e então frutificamos. Está ponto 2 aí de novo, mas é 3, né? 1, bem presbiteriano. 1, evangelizando. 2, discipulando. 3, fazendo missões. Gente, eu falei que o sermão era simples, e eu já vou pedir aí para o presbítero Levi se preparando, viu? Encerrar com a parte prática. Nós estamos reorganizando o Conselho Missionário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Foi feito um culto aqui, com aquele desafio da virada, a oração, a pregação, o congresso missionário, e algumas pessoas vieram à frente. Esse grupo já está orando. E agora, depois desse impacto que alguns foram, o presbítero Levi vai vir falar, então agora nós vamos compor o Conselho Missionário, desses que vieram à frente. E o conselho, então, vai abençoar a nomeação dessa direção, mas é para levantar a igreja. Missões não é uma coisa de um grupo. Como é que você pode fazer? Se envolvendo, orando, investindo, trabalhando, fazendo com que o seu ministério esteja atrelado a esse desafio. Estamos trabalhando na igreja para que não seja o meu ministério e o seu ministério, são os nossos ministérios a serviço de Cristo. E missões não é um ministério a mais, é a vida da igreja. Como é que eu posso fazer? Orando, procurando informação, se oferecendo. O presbítero Levi faz parte do grupo que se ofereceu. E eu quero fazer hoje a conclusão de uma forma bem prática, viu, Levi? É com você agora. Porque alguns já têm se disposto e têm ido. Vem para cá, Levi, vai lá daqui. E eu peço o auxílio pessoal da mídia, para a gente não avançar muito no horário, vamos ser bem práticos enquanto ele fala, porque o nosso irmão é um presbítero, mas é um palhaço. É um presbítero, vocês vão entender por quê. A instrumentalidade nas mãos do Senhor. Gente, não é só falar, é fazer. Então, quero fazer a conclusão desse sermão hoje. Como é que nós podemos cumprir a missão? Evangelizando, discipulando e fazendo missões. Como é que acontece isso? Aproveitando as oportunidades. Boa noite, queridos. Esse projeto Amigo do Sertão acontece 2 vezes por ano. Nas férias, julho e janeiro. São crentes de todas as regiões do país. Pastor Marcos escolhe uma região menos evangelizada do nosso território. E no nosso caso aqui é o sertão, né? Sertão. Nós estamos em Alagoas,
Gente simples, no interior de Alagoas, Belém. A gente vai para o interior do interior. Gente que nunca viu palhaço. Gente que não tem internet, televisão, celular. Pizza. A gente sai para comprar pizza, sai para comprar água, mas o pessoal, não, que a gente troca aqui por galinha, por porco, por arroz, por milho. Não tem o dinheiro. É sério. A gente passou sede, eu porque levei dinheiro, né? Graças a Deus. Queridos, é sério. Gente sem Deus, que tem a Bíblia lá há 50 anos na sala e nunca foi aberta. Gente sem leitura. Simples. Mas nunca recebeu oração. Gente que nunca ouviu falar de Jesus. Vai à missa. Sabe a missa de cor. Mas nunca alguém abriu a Bíblia e fica espantada quando alguém fala de Jesus e lê o plano de salvação simples. Gente que se converte na sala de casa, mesmo com o palhaço, né? Foi um projeto da prefeitura que eu tenho, foi um projeto do meu TCC, aí eu levei para o evangelismo. Se converte, mas nunca, talvez, vai para a igreja. É idoso, que mora na serra, na agricultura, longe, pobre, que não dá para andar 30 quilômetros, porque um pastor da Assembleia de Deus, 2 vezes por ano, vai lá numa igrejinha, uma plaquinha desse tamanho. Que pede, como Dona Maria, só quer uma coisa. A gente leva médico, né? Leva muitos recursos, mas não quer nada. Queria só a conversão do filho que estava chegando. A gente conversa, ora, e o filho se converte, aí, posso agora morrer em paz. Ela dá manga para a gente come manga. E a mulher aí disse que ia morrer em paz, porque o filho se converteu. Gente como a Goretes, que se converte, vai à frente, os 4 filhos, todos vão à frente, a um marido manda voltar. Não. Aí ela baixa a cabeça, puxa os meninos e volta. Que o marido não deixou. Gente da roça, sem celular, sem internet, sem TV, sem nada. Num barraquinho assim de longe, perto só de animal, terra batida, sem nada. Que talvez nunca vá ouvir de Jesus de novo, porque é longe demais, pessoal, longe. Mas teve oportunidade. Esse é o amigo do sertão, que escolhe pessoas que, com certeza, o próximo em julho, eu não vou participar, porque nós vamos ter em julho um avanço missionário que nossa UPH vai fazer com a UPH da Igreja Manuel, que era a congregação. Nós vamos, 19, 20 e 21 de julho, vamos estar em Quixadá. E muitos daqui vão participar. Vamos fazer um avanço em Quixadá, terra quente, né? Vamos fazer lá. São 3 dias diretos, vamos dormir lá, vamos levar médico, enfermeiro, muita coisa. Do mesmo jeito como teve o avanço, palhaçaria, teatro, brincadeiras e muito evangelismo. Que o grande objetivo do Amigo do Sertão é fazer crentes missionais. Ou nós somos crentes missionais, ou vamos ser um crente como uma camisa que o pastor andou lá. É triste a camisa. Como está a sua igreja? Salva, sentada e satisfeita? Ou somos crentes missionais agora, amanhã? Ou vamos estar com esses 3 S? Misericórdia. Mas infelizmente a maioria de nós, como eu já estive muitas vezes assim, queridos, são crentes, são agentes secretos, né? Super secretos, né? Ninguém sabe. Só eu. Tem misericórdia de nós, Senhor, e entenda que Amigo do Sertão continua. Aqui, eu, você. Nosso sertão, nós temos os lugares menos evangelizados do mundo. Gente que é tão pouco evangelizado como lá na África. Como a Dona Maria, que aceitou Jesus, que nunca vai para a igreja. Só o pastor de 2 vezes por ano vai lá. Caminho difícil. Um Hilux nos deixou longe, a 10 quilômetros da cidade. A gente anda como palhaço por falta até morrer, pessoal. Porque é um sol de 39 graus, sem água, porque só compra água
com dinheiro ou com galinha, alguma coisa, ou arroz e feijão. Mas que ficou alegre, porque pela primeira vez alguém falou de Jesus para ela. 89 anos. Então, na próxima oportunidade, ore. Invista como a SAF, ao PH, investiu na gente. Porque Adriano, Levi, Erlândia e Mara só foram para esses locais porque alguém investiu. Tá bom, hein? Que Deus te abençoe e nos abençoe. Em nome de Jesus, que sejamos crentes missionais. Hoje, agora. Irmãos, em Apocalipse, Jesus aparece como grande juiz. Não é mais menino, não é mais o crucificado, é o grande juiz. Da boca dele sai uma espada afiada. E a igreja e os patriarcas se levantarão para julgar. Essa é a visão que nós temos na volta de Jesus. Mas enquanto ele não vem, nós somos chamados para fazer aquilo que ele fez. Em João 12:47, o Senhor Jesus disse algo extraordinário. Se alguém não ouve as minhas palavras, não lhes obedece, eu não os julgo. Jesus dizendo. E ele completa, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. A igreja não está aqui para julgar. A igreja está aqui para ser um instrumento de salvação. A igreja é inclusiva neste sentido. Ela abre as portas, os seus crentes avançam para o meio dos pecadores, para alcançar com o evangelho, e chama para um tipo de vida que não significa venha como está e fique como está. Venha como está e seja transformado pelo evangelho do Senhor Jesus, que salva e que transforma. Então a igreja de Jesus não está aqui para julgar. O crente não está para julgar. Ele é um instrumento poderoso para evangelizar, falar de Jesus, para discipular, fazer crescer no conhecimento de Jesus e para alcançar o mundo através do trabalho missionário. Estamos aqui para irmos pelo mundo fazendo aquilo que Jesus fez. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.